Abre a câmera aí, Fabrício, que eu estou com ela, Jaqueline Aguiar, ela que é peregrina e trilheira. Bom dia, minha linda, tudo bem? Bom dia, Jô, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia a todo mundo. A Jaqueline, gente, ela é trilheira, tudo bem, beleza, até aí tá tudo certo, tem um monte de gente agora que virou trilheiro, tá aí trilhando, né? Peregrino já é diferente. É diferente. Né? É Trilheiro é uma coisa, peregrino é outra. Ela é as duas. A Jaque vai começar contando pra gente qual é a diferença. Então, Jô, a peregrinação, geralmente, ela é uma caminhada de longa distância Tá, a um local que é considerado sagrado. tá, Então, geralmente envolve ou religião, ou espiritualidade, tá. ou algo interno Um também. autoconhecimento. Um autoconhecimento. Vamos dizer assim, simplificando, Exato. é uma caminhada de autoconhecimento. É isso que um peregrino faz. Ele tem um destino. Para mim é isso. Tá, né? eu vejo assim também. O sentido da peregrinação para mim é o autoconhecimento. Mas é claro que existe a parte religiosa também. Tá. Então tem pessoas que fazem assim mais num sentido religioso, Tá. pagando uma promessa. Como a gente vai ter aqui amanhã, que é uma romaria, que é todo mundo caminhando ali atrás da imagem da santa, fez uma promessa, alcançou uma graça e vai ali cumprir. Exatamente. Tá. Exatamente. E já o trilheiro, geralmente ele faz trilhas. Pode ser trilhas de longa distância? Pode também. Tá. Mas geralmente envolve mata fechada, mais assim, na natureza. Embora a peregrinação também tenha muito de natureza. Tá. Mas há essa diferença, né? Tá. Para mim, eu meio que misturo as duas coisas, porque para mim estar na natureza já é algo muito sagrado para mim. Uhum. Então, por isso que eu comecei, na verdade, eu comecei com as peregrinações, e aí eu senti essa necessidade de me conectar mais com a natureza, e aí que eu comecei a praticar as trilhas, né? Ir nas trilhas, que daí eu tenho essa conexão maior. Né? Então, e mais intenso. Vamos voltar lá no começo. Quando é que isso começou na tua vida, esse desejo de sair caminhando? Porque assim, ó, gente, um detalhe, ela caminha sozinha. Sozinha. Tá? Ela não participa de um grupo de trilheiros e tal, que às vezes pode também ter uma conotação mais esportiva, de saúde e tal. Ah, vamos fazer uma trilha e tal. Ela resolveu sair caminhando sozinha. Sozinha. Se eu fosse fazer, eu também ia fazer isso. Eu ia querer, até porque com as vezes que eu caminhei na minha vida, eu não queria ninguém conversando do meu lado, não. Inclusive, eu já fiz um pedacinho do caminho de Compostela. Né? Fiz um pedacinho. Maravilhosa. Alguns quilômetros, cheguei lá. Arrasou. A gente meio que deu uma ludibriada assim no caminho, né? A gente se hospedou numa cidade vizinha, né? E a gente fez o caminho a partir dali, né? Que tem toda até Compostela. Então, sei lá, acho que deu, não lembro, mas eu acho que uns 20 quilômetros, e daí a gente fez a ida e a volta caminhando. É maravilhoso, assim, só vivendo para ti, né? Mas vamos lá para a tua história. Tá. Como é que começou isso? Então, vou sair caminhando. Você fez uma parte, então, da rota de peregrinação mais famosa. Que tem no mundo, né? Que é Santiago da Compostela. Então, na verdade, a minha história começa há muitos anos atrás. Aproximadamente aí uns 6, 7 anos atrás. Tá. Quando eu assisti um filme, né? Que ele não é muito conhecido. É o filme Livre, o nome. Que é uma moça que ela percorre a PCT, né, que é uma trilha que vai do México até o Canadá. Tá. Então, ela começa a percorrer e eu, olhando aquilo, eu comecei a sentir uma conexão com aquela história. É uma história real, né? Tá. Ele é um filme baseado em fatos reais. Então, eu comecei a sentir uma conexão muito forte. Então, eu queria muito passar por essa experiência de superação. Tá. Na verdade, eu queria passar por uma experiência de superação que me conectasse à natureza.
E aí passou, né? Porque Foi eu não inspirado. tinha... Imagina, essa já é uma trilha, ela não é uma peregrinação, é uma trilha e você fica 3 meses caminhando e acampando com barraca, né? E tudo mais. Então, era fora da minha realidade da época, né? Com família, com todo mundo, então não tinha como... Era completamente fora da minha realidade. Mas daí, esse desejo ficou dentro de mim. Ficou ali. Ficou ali quietinho. E aí, ali por volta... Em 2018, mais ou menos, eu comecei a fazer diversos cursos na área de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Tá. Aí eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um curso com o Tony Robbins. Sério? Direto com ele, tenho foto com ele e tudo. Ai, que máximo! É maravilhoso. E eu fiz 2 cursos nos Estados Unidos com ele. E aí o meu desejo foi aumentando. Em 2021 foi quando que eu decido que eu não ia mais prorrogar. 2021. 2021. Bem recente. Recente. Aí eu decidi que eu não iria mais prorrogar isso. E aí eu comecei a pesquisar na internet rotas de peregrinação no Brasil ainda, né? Porque eu ainda não me sentia preparada para encarar um Santiago da Compostela. Aí quando que eu pesquisei, eu vi o Caminhos da Fé, que é em Aparecida do Norte, né? Vários famosos, mas um despertou meu interesse em especial, que é o Caminhos de Caravaggio, que é no interior do Rio Grande do Sul. Por que que despertou esse meu interesse? Uma, porque eu sou natural da Serra Gaúcha, então era uma oportunidade de eu estar mais conectada, né? Uma vez que eu fui criada pelos meus avós, meu avô vivia nas colônias, que ele chamava, né? Que é na área rural. Então, eu queria me conectar. E outra, porque o meu destino final, que era o Santuário de Caravaggio de Farroupilha, foi o local onde eu fui batizada. E eu não sabia que existia essa rota, porque até então eu estava começando as minhas pesquisas. E aí eu não tive dúvida, eu digo, esse vai ser o meu primeiro trajeto. Então, foram 200 quilômetros a pé, sozinha, no interior do Rio Grande do Sul. Tu moras em Sombrio, né? Eu moro em Sombrio. Tu saiu de Sombrio? Aí eu saí de Sombrio, eu fui até Farroupilha, que é onde meu pai mora. Aí ali eu deixei o meu carro. E aí eu peguei um ônibus até Canela, que é onde começa o caminho. E aí é todo baseado no Santiago da Compostela. Tem as setinhas. Tem as setinhas, inspirado. É inspirado, exatamente. E aí você vai seguindo aquelas setas e depois tem o mapa, né? E falando tem as paradas, tem seus pontos de apoio. Sim, no mapa tem todos os pontos de apoio que você tem ao longo do caminho. As pousadas indicadas pelo próprio Caminhos de Caravaggio para você ficar ao longo do trajeto, porque foram 10 dias, né, nesse primeiro que eu fiz. E aí ali tem tudo, então aí só marquei a data, né? E aí, obviamente, você precisa de um material especial, um equipamento especial, uma preparação, como mochila, um tênis específico, né? E aí eu fui me preparando, mas assim, de eu marcar, a partir do momento que eu marquei até o que eu fui, deu aí aproximadamente 3 meses. E aí eu comecei a caminhar nesses 3 meses para eu ir adquirindo a resistência necessária, porque embora eu já praticasse exercício físico, eu nunca fiz caminhada de longa distância, né? Então, aí eu comecei essa preparação e aí esse foi o meu primeiro trajeto. Foi o Caminhos de Caravaggio no interior do Rio Grande do Sul, né? E aí eu viciei. Quando eu viciei, assim, porque a transformação, já que isso te causa, é impressionante. Quando você está ali, sozinha, com você mesma, às vezes no meio do nada, você anda quilômetros e quilômetros sem passar por ninguém, assim, realmente você se conhece por inteira e por completo. Né? Porque você tem que lidar ali com o seu medo, você tem que lidar com a sua superação, com o seu cansaço, com dor, sabe? E também o seu corpo físico, você vai vendo até onde que é o limite, o que você pode, o que você não pode.
Então, assim, para mim foi transformador, né? E daí, quando eu terminei, eu já automaticamente já comecei a pesquisar outras rotas. Só que aí, nesse processo de autoconhecimento, o que eu comecei a perceber em mim? Que para eu escolher um caminho, ele tem que ter um significado para mim, né? Como teve ali o caminho de Caravaggio. Não é simplesmente... Qualquer caminho, né? Ele tem que ter esse significado. Então, aí eu já comecei a pesquisar, e aí, como que eu moro aqui em Santa Catarina há 15 anos, não fazia sentido para mim eu fazer um caminho no Rio Grande do Sul e não procurar um aqui em Santa Catarina. Sim. Né? Então, eu queria procurar um aqui. E aí eu encontrei um que estava sendo implementado ainda. Ele ainda não tinha sido inaugurado, digamos assim, né? Estava, assim, no início do processo, né, de colocar as placas nele. E aí foi que eu encontrei o Caminho Sagrado, que foi o que eu percorri agora, faz um mês que eu terminei ele. E qual é a rota dele? O Caminho Sagrado, ele é um circuito, daí ele é um círculo. Então, ele sai de Criciúma, ele passa por... ele faz Criciúma, Nova Veneza, tudo a pé, tá, gente? Isso tudo a pé. Criciúma, Nova Veneza, Treviso. Ele passa por... deixa eu ver, acho que é Uruçanga, se eu não me engano. Ali... aí em Içara. Ele passa ali agora, eu não lembro quantas cidades, mas se eu não me engano, são 5 ou 6 cidades que ele passa, né? Aqui na nossa região. Na nossa região. Tá, e por que ele é considerado sagrado, esse caminho? Então, é interessante porque o nome foram os conselheiros que deram, né? E tem um livro de um dos conselheiros, que é do Beto Colombo. Ah, sim, conheço o Beto. Que todo caminho é sagrado, né? Então, eu acredito que foi mais ou menos por ali que eles escolheram o nome do caminho, assim. E aí, esse caminho sagrado, ele assim, foi... eu meio que subestimei ele, porque eu disse assim, eu já fiz o de Caravaggio, que é 200 quilômetros, esse é 175. Então, assim, eu vou ir de boa, porque, imagina, a Serra Gaúcha é muito altimetria, sobe e desce, esse eu vi que não tinha tanta. Jô, você não tem noção, o caminho, ele é bem desafiador, assim. E no início eu não entendia muito, porque eu fazia muito esse comparativo, você entendeu? E aí eu acho que vem a questão que você me pergunta, por que ele é sagrado? Exatamente por isso, eu acho que ele é diferenciado, sabe? Então, assim, o grau de dificuldade... Talvez, me veio aqui assim, talvez... Cada caminho é um caminho. Exatamente. Né? E a gente, né, o ser humano tem mania de comparar comparação. tudo. Né? Isso compara tudo. E aí já veio um primeiro aprendizado. Foi o primeiro Não tem aprendizado. comparação. Cada caminho é um caminho. Exatamente. Talvez para cada pessoa também seja diferente. Exato. Né? Foi o que eu disse para um dos conselheiros. Eu disse assim, cada pessoa vai vir aqui e vai ter uma visão diferente, né? Então, ele é um caminho que ele envolve muitas trilhas, né? O de Caravaggio não tem trilha, é só uma trilha que é de 1 quilômetro e é pouquinho. Então, esse envolve muitas trilhas, você faz trilha em mato fechado, você entra. E aí, eu nunca, eu nunca me vi, de repente, sozinha ali num mato fechado, onde que eu vi pegadas de pumas e... que eu encontrei no caminho, né? Aí eu postei no meu Instagram, só que de repente eu tava ali sozinha, né? No meio, por mais que que eu faça trilhas e etc, assim, as trilhas geralmente eu costumo fazer com mais pessoas, e ali de repente eu tava sozinha. Então foi maravilhoso, assim, e isso que você diz, assim, já no segundo trecho eu já entendi, não, vamos parar, né, Jaqueline, de comparar, porque cada caminho é um caminho, então vamos desfrutar do caminho, né? Então, e aí, a partir dali, eu fui indo e desfrutando dele. Eu acho que é uma analogia interessante à vida, né? Porque a gente tá nessa loucura aí, nessa corrida dos ratos, né? Que eu tenho
nos últimos dias ouvido muito esse termo. E para quem não sabe a corrida dos ratos, é essa aí que a gente está, né? Todo mundo correndo atrás de levantar, de trabalhar, de pagar seus boletos e e loucura, e já é dia 5, e esse ciclo, né? Em busca de uma felicidade que não está aí, com certeza não. E aí essa analogia do caminho é interessante porque isso que tu falaste, de desfrutar o caminho, né? Porque, na verdade, a gente sempre está nessa coisa de quando chegar lá, o que é esse lá, e a gente não vê o caminho. Exatamente. A gente não percebe o agora, o aqui, o hoje, não desfruta. Quando você vê os seus filhos cresceram, os seus netos cresceram, a vida passou, você, mas se eu tivesse 20 anos, eu faria. E, pois é, né? Não prestou atenção, né? Então, assim, é muito legal fazer essas reflexões. Imagino eu que lá, sozinha, diante de todos esses, né? De repente há o sol forte, de repente há uma chuva, uma mudança climática, Peguei tudo isso. Imagino. Peguei sol forte, peguei calo chuva, no pé. Vários. Perdi unha. Meu Deus, sério? Sim, no caminho de Caravaggio, não, no Sagrado eu perdi. Perdi uma unha e outra talvez ainda vai cair. Normal para quem faz caminhada longa. Assim. Tá. O que é que tu... tipo assim, o que tu levou na tua primeira caminhada que tu não levaria mais? Esses aprendizados, assim, materiais, né? Tipo assim, Jô, se eu fosse indicar para uma pessoa hoje comprar um tênis ou montar a sua mochila, de repente alguém diz assim, eu quero começar a caminhar, mas vou fazer uma trilha ali de, sei lá, 3, 4 quilômetros, né? Como é que quais as tuas dicas, assim, para a pessoa começar a investir, o que ela tem que pensar, o que ela tem que se tocar? Ótima pergunta. Poucas coisas, se você for fazer uma peregrinação, só para deixar claro para as pessoas, se você for fazer uma peregrinação de 3 dias ou de 30 dias, praticamente você vai levar as mesmas coisas. Tá, sabe? Boa. As mesmas coisas. Então, para quem está pensando em fazer essa experiência, e eu aconselho muito, nem que você comece aos pouquinhos, faça um trecho primeiro. Então, para quem está começando, o principal é o calçado, porque você vai usar muito os seus pés. Então, a indicação geralmente é ou uma bota de trilha ou um tênis de trilha, tem quem prefira. Já investe num bom... Investe. Porque vai viciar. Então, você vai fazer a primeira, vale a pena já investir. E geralmente ela tem tração, né? Então, como você anda por terrenos ali com pedras, com lama, então é o principal. E depois a mochila. Eu acho que esses dois são os principais, porque você vai levar tudo isso, você aprende no caminho. Como você consegue viver com pouco. Né? Que a gente adquire coisas, porque tudo que você vai precisar, você vai ter que carregar na sua mochila. Teve coisas, vamos fazer uma outra analogia aí. Teve coisas que tu, no meio do caminho, disseste assim, isso aqui eu poderia tirar da minha mochila e deixar aqui agora, porque eu não precisaria ter trazido, não precisaria estar carregando isso daqui? Teve roupas a mais que não precisaria ter sido levadas, alguns acessórios também que não foram utilizados. Porque essa é uma analogia também àquela história da gente carregar uma mochila cheia de pedras, né, minha gente? A gente vai carregando um monte de coisa nessa vida, emoções, sentimentos, mágoas, né? Rancores, e que, né, se a gente resolver tirar da mochila, a mochila vai ficar bem mais leve, né? Eu acredito que seja uma
Por exemplo, eu sou uma pessoa vaidosa, né? Eu sou uma mulher vaidosa. Eu gosto dos meus balangandã, que a Jaqueline também gosta, adorei teu anel. Obrigada. Né? E aí, isso aí já não dá para nós levar, né, Jaqueline? Não, isso eu não levo. Gente, isso é só aqui. Não precisa levar perfume, um desodorantezinho, deu. Exatamente. Tudo em miniatura, Tá. né? Que nem o perfume, por exemplo. Você diz, não precisa levar. Eu também sou um pouquinho vaidosa. Então, tipo assim, até levei, mas levei aqueles, tipo, amostrinha grátis, o frasco de amostra grátis, né? Tudo pequenininho, shampoo pequeno, condicionador em frascos menores. E é interessante como também o peso vai aliviando conforme a gente vai caminhando, né? Se a gente estiver dispostas, aí fazendo uma analogia isso, a também descarregar, né? Tirar esse peso. Então, já uma analogia e a vida também, quando a gente está disposta a tirar vários pesos que a gente acaba acumulando, e muitos nem nossos, né? E então, no caminho é exatamente isso, ao passo que a gente vai caminhando e a gente vai aprendendo e se autoconhecendo, as coisas vão ficando mais leves. Então, algumas roupas eu não levei nesse último caminho. Alguns outros objetos que eu acabei levando por indicação também, por proteção. Isso protege de bolha, para mim não adiantou e eu não levei. Mas basicamente é isso. E, Jo, é interessante porque eu tinha 2 mudas de roupa só. Eram só 2 mudas de roupa. Então, quando eu chegava na pousada, eu precisava lavar a roupa que eu estava usando, aí para que ela me servisse para o próximo dia, porque senão eu não teria roupa. Então, quanto menos coisa que você levar, mais leve essa mochila vai ficar. Entende? Então, tipo assim, é aconselhável você levar 2 mudas de roupa só. Claro, uma para você ficar na pousada, então 3 ali. E você vive com muito pouca coisa. E é interessante como você consegue ficar assim 10 dias com 2 mudas de roupa, com 2... no caso, eu ficava só com a bota de trilha e levava uma papetezinha, que é uma sandália específica aí para o caminho ou para a trilha, que a gente usa quando a gente chega na pousada, e você fica com aquilo ali, sabe? Então, é muito legal isso. E para mim também, que também tinha esse negócio de ser muito vaidosa e tal, foi um aprendizado gigante. O aprendizado maior foi depois, né? Quando terminou. Foi quando eu me desfiz, sim, de muita coisa que eu tinha na minha casa. Muita coisa. Depois disso, eu fiz um bazar que deu quase uma loja inteira de coisas. Tipo o quê? Para roupas, calçados, muita coisa, muita coisa. Porque tu voltaste dizendo, cara, pra que eu tenho tudo isso? Pra quê? E ainda me questiono, né? Ainda acho que dá pra tirar muitas coisas, assim. Pra quê? Eu cheguei na minha casa, eu olhei e eu digo assim, meu Deus, como a gente acumula coisas, assim, que não fazem mais sentido. Nossa, hoje de manhã a gente estava lá em casa rindo sobre isso, né? Porque o pessoal tira sarro que eu sou acumuladora. Eu não sou acumuladora, mas para mim, acumuladora é quem, sei lá, guarda coisas assim. Eu gosto de ter coisas. Tem enfeitezinho, quadrinho. E aí hoje nós estávamos rindo, porque eu disse assim, eu estou fazendo uns estudos aí que eu estou muito aprofundada nesses estudos, que eu falei ontem, né, para vocês. E aí eu disse, eu preciso montar aqui um canto para eu estudar, aí tipo, sabe, eu não tenho mais onde enfiar coisa lá em casa. E a gente tava rindo, porque às vezes eu olho assim, eu tenho uma filha que é muito minimalista, né? Ela tem esse conceito do minimalismo, então ela evita ir lá em casa, assim. As mães, pelo amor de Deus. Então, isso me interessou. É bem interessante, porque aí você começa a ter uma outra visão mesmo, né?
E eu acho que é importante a gente passar pela experiência, porque muitas vezes a gente está ali no universo e a gente não se dá conta disso. E aí depois a transformação que teve assim foi gigantesca na minha vida, tanto é que isso já foi no Caminhos de Caravaggio no primeiro, e aí eu já quis fazer outro, né, logo em seguida, assim. Eu já tenho outro programado para dezembro. Pois é, qual é o outro, o próximo? O outro é segredo de estado ainda. Olha! Mas ele vai ser acho que o maior desafio da minha vida, assim. Porque ele é um caminho, ele é só de trilha e ele é longo daí. Ele vai ser 130 quilômetros em mata. E tu vai sozinha? A princípio, sim. A princípio, sim. Tem uma pessoa que está querendo... Porque daí o que acontece? Quando a gente vai compartilhando isso no meu Instagram, quem quiser me acompanhar no Instagram, né? Isso, tá aí na tela, ó. Tela. Tá, o Kevin coloca aí. Aí o que acontece? Começa a aparecer pessoas que eu tenho diversas pessoas que falam assim, já que eu quero fazer uma peregrinação contigo. Então, agora eu estou até pensando em abrir grupos para, de repente, fazer uma trilha de um dia, ou caminhadas, ou até uma peregrinação junto, por que não, né? Então, tem muitas pessoas que vêm me procurar. Nossa, Jaque, eu queria ir com você na próxima, né? E aí, o caminho que eu vou fazer o próximo de dezembro foi assim, foi uma moça que me acompanhou durante o Caminho Sagrado, que eu vou postando ali sempre nos stories, né? Tá lá nos meus destaques, se alguém quiser me sigam lá, e se alguém quiser ver, tá todos os caminhos nos meus destaques. E aí esse pessoal vem, e aí teve uma moça de São Paulo, que ela já fez o Caminho da Fé, então ela já é experiente, né, em caminhos, e aí ela falou para mim que gostaria de ir junto. Aí eu expliquei para ela como seria, né, e aí ela disse que iria, só que ainda não tem nada confirmado, né? Eu acho que talvez ela vá, mas não existe essa confirmação ainda. Se ela não for, eu vou sozinha. Eu não deixo de fazer nada por eu estar sozinha, sabe? E é interessante porque o Caminho Sagrado, eu fui, assim, o trajeto inteiro... Teve uma moça que percorreu ele sozinha antes de mim, só que ele era um trajeto diferente. Ele não tinha essas trilhas ainda. Então, com as trilhas já embutidas, agora, né, que eles modificaram, eu fui a primeira a percorrer ele sozinho. É um caminho que tem 1 ano, tá, gente? Então, ele fez 1 ano agora. Então, eu fui a primeira a percorrer ele sozinha, da maneira como ele está hoje. E é interessante ver como que a gente acaba inspirando, que depois de mim, 3 mulheres foram lá e percorreram ele sozinho. Que legal. Sabe, sozinhas. Então, assim, para mim, assim, já valeu a pena, claro, né? Claro que a gente tem que fazer por nós, mas quando que a gente inspira as pessoas, então, mulheres ou mesmo homens, não deixem de fazer nada por vocês estarem sozinhos. Porque vocês não têm noção do que vocês perdem com isso. Vocês perdem de conhecer gente legal, vocês perdem de ter essa experiência com vocês mesmos. Então, se eu puder deixar um recado aqui hoje, não deixe de fazer nada. Então... Muito bom. Assim, se essa minha conhecida ali vier e querer fazer, minha amiga, né? A gente até já fez um curso juntas, vier fazer comigo, vai ser maravilhoso ter uma companhia. Mas se ela não vier, eu vou fazer da mesma forma, né? Então, é isso, assim, no final do ano, daí em dezembro já tenho programado este. Ele vai ser bem desafiador e no mais, assim, essas experiências, assim, eu tenho vários, tá? Tenho vários caminhos, assim, Compostela, tu pretende fazer? Pretendo fazer. Só que o Compostela até é uma pergunta que eu recebo frequente no meu Instagram, né? Porque o Compostela, para quem não sabe, gente, são 8... O tradicional, né? O caminho tradicional, existem vários ali que dão, né? Que chegam vários caminhos que chegam no mesmo fim ali, que é o... Mas o tradicional, gente, para quem não sabe, são 800 quilômetros, né? Então, são aproximadamente 1 mês caminhando. Então, assim, eu sou bem sincera, tá, Jô? Para mim, para eu ficar 1 mês, para eu despender 1 mês, eu preciso de um planejamento bem maior, sabe? Eu preciso aí, talvez, uns 2 anos me planejando para eu conseguir fazer, ficar 1 mês fora,
né? E caminhando. Porque tu tem custos, né? O Santiago da Compostela, além de você gastar em euro, né? Sim. Ainda, como que eu trabalho, sou autônoma, então eu também não recebo. Mas ok, é assim, eu quero muito fazer, mas daí exige esse planejamento maior para mim, assim. O pessoal do meu Instagram já disse que me acompanha por 30 dias lá, eles não vão desistir de mim. Então é uma coisa que já está em planejamento, mas eu creio que vai ser ali talvez... Vai fazer uma campanha aí para Jaque para Compostela, uns patrocinadores aí, né? Ué, tem que fazer um movimento assim, né? Ó, Estou aceitando. Então, fazer todo mundo colaborando, né, gente? Sabe que tudo que a gente resolve fazer em conjunto dá certo, né? É verdade. Maria Terezinha Hilsendegger tá aqui, linda, culta, inteligente. Parabéns, Jomara, pela escolha da entrevistada. Obrigada a vocês, né, que indicaram a entrevistada. Eu não conhecia a Jaqueline, né? Amei quando me indicaram, amei a sugestão, porque quem acompanha o programa aqui sabe o quanto eu gosto de trazer histórias, né, das pessoas, que é um dos temas que eu mais gosto de trazer no programa, porque eu sempre penso assim, que a história de alguém pode bater, sabe, com alguém que esteja nos assistindo. Poxa, né, depende é aquele dia, aquela hora, aquele momento que a pessoa liga a TV e, cara, isso era para mim, né? Essas coisas acontecem e eu acredito que elas acontecem todos os dias aqui no programa. E a Zélia está aqui hoje, bom dia, que maravilha este assunto, é inspirador e é mesmo. Muito obrigada, diz ela. Stella Skioket, não sei... Tia. Tua tia? Como é que pronuncia? Skioket. Skioket, diferente, eu não tinha visto ainda. Parabéns, lindona, orgulhosa de você, Jaque. Obrigada. Que legal. Obrigada. E assim vai inspirando, né? Ô, Jaque, e família? Como é que nesse processo aí? A família toda me apoia muito. Meu pai é uma figura, assim, que... Eu digo assim, eu sempre falo também que ele é o meu maior incentivador, assim, porque ele é aquela que, tipo assim, ele vai e faz. O sonho do meu pai sempre foi que eu fizesse ali a de Machu Picchu, que eu pretendo fazer, a trilha Inca, né? Então, também já está em planejamento. Eu tenho vários lugares, assim, que... Então, até porque o meu pai, ele ama Machu Picchu, né? Então, tipo assim, ele é o que... Você já conhece? Não. Eu também não. Machu Picchu, eu quero dizer assim, eu já viajei para alguns lugares, mas se nessa vida eu pudesse viajar só para um lugar, né? É para o Peru, é para Machu Picchu. É o que meu pai... É um lugar que eu preciso conhecer. Preciso botar no planejamento, né? Exato. A gente já aprendeu aqui no programa, só não viaja quem não se planeja, né? É isso aí. E é uma verdade. É isso, é bem isso mesmo. E qualquer coisa vão a pé. E qualquer coisa vamos a pé, né? Dá para fazer a pé. Então, o meu pai é o meu maior incentivador, assim. Que legal. Ele fala para eu ir fazer, tá sempre comigo. Ele não tinha redes sociais, ele fez um Instagram só para me acompanhar. E me acompanha hoje por tudo, então ele é o meu maior incentivador, assim. Ele adora me ver, assim. Ele me levou para... Ele, na verdade, desde pequena, ele que me levava nos acampamentos, né? Então, ele me levava a acampar com barraca desde criança, assim. Então, ele tá no céu, me vendo assim, sabe? Feliz, né? Feliz da vida, me vendo fazer esse tipo de esporte. Não é exatamente um esporte, né? Mas esse tipo de experiência mesmo, assim. Se bem que não deixa de ser um esporte, né? Um trekking ali longo. Então, ele tá bem feliz, assim. E eu não tive nenhuma barreira, ninguém falou nada, assim, todo mundo, claro, se apavorou num primeiro momento. Eu pergunto isso porque né? Às vezes tem a turma do, nossa, tu é louca, Não, imagina, né? Às vezes a gente quer ter algum projeto, tem alguma ideia, tem a turminha do,
aquela, né? Mas teve. Aquela que a gente tem que ficar surdo, né? Mas- Igual o sapo lá queimando lá dentro da história aquela. Mas como todo mundo já sabe que eu sou louca mesmo, né? Só falaram assim, meu Deus, tu é louca. Eu digo, eu sou mesmo, né? E aí depois todo mundo, ai, mas eu quero fazer também, pra te ver, né? Então, alguém tem que ir na frente, né? Então, assim, a maioria das pessoas que falaram assim, você é louca, fazer 200 quilômetros a pé, foram 200 quilômetros ali, depois mais 175 sagrado, ao todo ali quase 400 quilômetros a pé, né, sozinha ali, sem contar as trilhas que eu faço também sozinha. E então muita gente falou assim, nossa, você é louca. Só que muito interessante é que depois que eu terminei, essas mesmas pessoas chegaram e disseram assim, eu quero fazer também. Então, isso para mim, que nem eu disse, né, é maravilhoso, eu me sinto honrada e poder mostrar que nós somos capazes, sim, de fazer, sabe? E para mim isso é muito importante, assim, eu fico muito feliz. Então, hoje, eles já sabem que só... Quem sabe a gente acompanha aqui pelo programa Próxima Caminhada da Jaque. Seria e tal, acompanhar aí no dia a dia. E aí, Jaque, como é que tá? Jô, tô perdendo a unha. E de produtos assim, O próximo, só um spoilerzinho, o próximo ele é internacional. Ah, é? O próximo ele é internacional. Ele é bem difícil, assim. Ele vai ser bem, bem difícil. Mas eu só vi uma brasileira que percorreu ele sozinha, assim. E, inclusive, eu já entrei em contato com ela para algumas dicas. É mata? É mata. Mata e muitos animais, muitos animais. É uma área de preservação de um animal selvagem ali, então posso encontrá-lo. Então, assim, o próximo... E aí? Então, assim, e aí que a gente... já aconteceu no próprio caminho sagrado de eu encontrar pegadas, né, do puma. Mas só pegadas, assim, tu não chegou a, tipo, ver nenhum animal, assim, que te causou algum medo, algum susto, uma cobra, sei lá? Várias cobras. Sério? Nas A trilhas, gente tinha medo de cobra. eu tinha, olha, para vocês terem noção, eu tinha fobia de cobra. E eu quis, para perder, era a minha fobia mesmo, porque se eu queria estar lá no meio da natureza... Daí, quando tu encontra ela, o que tu fazia? Deixava ela lá, oi, tô indo, Sim, vai pra lá, eu vou pra cá, sempre. conversa com o bichinho, como é que faz? Sempre eu tô no local delas, Sim, não são elas que estão no meu. Eu tô invadindo o espaço delas, assim. Mas cobras, assim, em algumas trilhas eu peguei algumas. Nos caminhos que eu fiz, algumas... Tu enxerga bem? Enxergo. Ah, tá. Eu sou míope, né? Eu já ia ter esse problema. Não, mas... Eu já ia ter que ir bem com meu óculos, né, lá da Ótica Miguel, pra me enxergar bem, para ver se não tem um leão ali na frente. Não, nos caminhos não. Nos caminhos, geralmente, só peguei elas mortas, assim, na beira da estrada. Alguém possivelmente passou e matou, assim, peguei várias. Mas nos caminhos eu não peguei nenhuma cobra, nem no de Caravaggio, nem no sagrado, assim, é mais nas trilhas mesmo, que às vezes você vê, assim, né, você encontra, mas nunca peguei. Animais selvagens não, só peguei pegadas, já peguei pegadas de puma em trilha, já peguei no caminho sagrado também, mas assim, geralmente, assim, pelo que eu estudei para esse próximo caminho que eu vou fazer, dificilmente eles atacam humanos, assim, é bem difícil. Então, se eles me atacarem, era porque era para ser. Bom. Eu prefiro... Né? Se eles me atacarem, era porque era para ser, né? Porque é difícil. Aonde eu vou, não existe nenhum relato de ataque, né? Tá. Então, isso me tranquiliza. Então, e me encoraja a continuar. Animais, assim, no caminho sagrado de selvagem, só a pegada mesmo. Depois eu peguei... No caminho sagrado tem um momento em que você entra
numa propriedade privada autorizada pelo proprietário, que permite a passagem ali. E ali eu peguei gado solto, que eu nunca tinha pego ali. Então, tinha os bois soltos. Ali me causou uma certa apreensão. O pessoal da internet se divertiu bastante com o meu medo ali. Mas, graças a Deus, nenhum me atacou. Né? Eles meio que me cercaram, mas nenhum chegou aí mais pra frente e me atacar, assim. Depois eu acho que eles estavam com mais medo de mim do que eu deles. Claro. Mas ali eu fiquei um pouco apreensiva. Mas, assim, nunca peguei nenhum risco maior, assim. Por isso que eu quero ir. Em algum caminho, em algum momento, tu pensou, eu vou parar por aqui e vou voltar? Não tenho mais força, não consigo mais, isso é loucura. O que eu fui fazer? Tem momentos assim? Eu sou bem sincera, eu sou leonina, né? Então, tipo assim, eu sou muito sincera. No caminho sagrado, em quase todos os trechos, eu pensei em desistir. Porque o caminho sagrado... Mas depois valeu a pena não ter desistido, porque daí eu vi o tanto que eu consigo. Mas o que te pensava fazer desistir? O cansaço físico? O cansaço físico, tá. Porque por mais que ele seja 175 quilômetros, são trechos de 30 quilômetros por dia, né? Tá. Então era bem pesado para mim. Não, ele é muito pesado, porque o de Caravaggio, ele é 200 quilômetros, mas tem dias que você faz 15 quilômetros só de trecho, sabe? Então, e no Sagrado não. E no Sagrado não tem ponto de apoio. Então, você não tem... Chegou um momento em que eu passei por uma área... Chegou um momento que eu passei por uma área mais desértica, por exemplo, que eu fiquei sem água. Eu andei 8 quilômetros sem água. Entende? Então, tipo, aí depois nos outros já fui mais preparada, né? Daí já me abasteci mais de água, porque eu não tinha nem onde pedir, sabe? Não tinha sítios em volta e os que tinham as entradas eram muito longe, assim. Então, ali eu pensei, todos os dias eu pensei, porque eu tava com... Na verdade, o caminho sagrado, o de Caravaggio, eu meio que me preparei porque era o primeiro. O sagrado eu fui meio que me achando Isso que tu falasse. me achando. Tipo, já subestimando. Então, tipo assim, foi mais um aprendizado meu, um erro meu ali. A natureza ensina, né? Exatamente. Então, aí eu já não fui tão preparada ali, psicologicamente também, eu tava assim... Aí quando eu encarei, foi difícil para mim ali. Só que eu não desisti. Eu fui... Aí parou, pensou... E, não, eu vou continuar. Eu nem pensava muito, eu só ia, né? Tá. E aí depois, quando que eu... Às vezes é assim na vida também, né, gente? Exato. A gente não deve nem pensar muito, é ir. Só ir. Só vai. Só vai. E era assim... Como só vai. Porque o pior era quando eu chegava nas pousadas, porque daí eu chegava exausta. Então, eu tinha a sensação que no outro dia eu não iria conseguir. Não é que eu queria desistir por eu querer. Eu achava que eu não iria conseguir no próximo dia. E isso aconteceu em quase todos os trechos pela quilometragem. Só que daí, descansando, eu descansava bem ali. Aí, no outro dia, eu acordava, eu via que eu estava legal, eu só ia. Só ia. E aí foi. E isso foi maravilhoso para mim. Foi maravilhoso, porque é que nem eu te falei, assim, você não sabe do tanto que você é capaz de fazer. Sim, você não tem muito essa consciência de que você pode ir mais. Né? Para Santiago da Compostela, eu preciso estar bem preparada, porque serão um mês praticamente andando 30 quilômetros por dia, né? E até mais depois. Só que daí, conforme o tempo, você vai caminhando mais, né? Quem eu vi agora que está fazendo Compostela é a Bila Herman ali de Criciúma, não sei, quem conhece aí pode acompanhar. Ela está fazendo, ela e o marido estão fazendo Compostela agora, não sei se já chegaram ou não, eu vi algumas postagens dela. A Zélia está dizendo aqui, esta ideia de acompanhar a caminhada é quase um sonho para quem quer ser louca e não tem coragem.
É verdade, começa acompanhando, né? Depois, quem sabe, se anima, né, gente? Zélia, vamos lá fazer um trecho então de um Isso, dia. e vai se desafiando, às vezes né? Eu vou daqui até Nova Veneza, vai, né? Vai se desafiando, se preparando, óbvio. Evidentemente, a escolha desse novo percurso, desse novo trajeto, envolve a estação do ano, o clima, tudo isso, né? Sim, porque primeiro que ele nem é aberto no inverno, Tá. pelo perigo que é, e aí sim dos animais selvagens acontecer alguma coisa, né? E também por outros fatores. E outra é pelo tipo de chão mesmo, assim, que no inverno você não vai conseguir muito caminhar sobre ele, assim, né? Embora eu já vá pegar um pouco, porque é um caminho que ele vai me dar, assim, tipo assim, praticamente as 4 estações no mesmo trajeto, né? E rigorosas, todas elas muito rigorosas, né? Então, assim, eu vou pegar calor, eu vou pegar neve no mesmo trajeto, sabe? Então... Eu tenho um palpite. eu gosto Mas de dar spoilers. deixa quieto. Eu gosto de ir dando spoilers. Eu falei que eu ia dando spoilers pro pessoal ao longo desse ano, assim, para ver quem ia acertar. Então, aí eu vou... E aí eu vou pegar um outro tipo de chão, né? Que eu nunca peguei. Que eu nunca peguei, assim. Que maravilha. Gente, estou encantada com a história da Jaque. Então, assim, ó... A Jaque é taróloga também, tá, gente? Quando eu vi lá no Instagram dela, fiquei bem louca. Adoro, né? Um tarozinho. Quem aí se sentiu, né? Inspirado, quem sentiu aí uma vontade de saber mais, conhecer mais, ou simplesmente ficou curioso de como é, né? Uma experiência dessa, siga aí a Jaque no Instagram dela, né? Acompanhe. Lá nos destaques estão... Os destaques é aquelas bolinhas, gente, que fica ali no Instagram. E tem ali toda essa experiência aí da Jaque. Mora aqui do ladinho da gente, em Sombrio. Sim. E quem, de repente, pensar pode pegar umas dicas contigo, né, Jaque? Lógico, entre em contato por direct comigo, vem conversar comigo. Se quiserem fazer parte, que nem eu disse, a gente está desenvolvendo aí os grupos de caminhada que massa. Na região. De repente, fazer um trecho só ou uma trilha. Então, vai ter, a gente tem um grupo de trilha, de caminhadas e talvez futuramente uma peregrinação juntas. Então, quem quiser, tem o contato lá no link. Tem um link lá na biografia do meu Instagram, então podem entrar em contato, que é o meu WhatsApp ali, o WhatsApp comercial, então podem entrar em contato lá, ou por direct, ou serão sempre bem-vindos, me sigam lá. Lá eu vou postando todas as minhas aventuras por esse mundo, e ainda tenho muita coisa ainda para viver. Amém, que assim seja, né? Fome de vida, como se diz. Tá aí o Instagram da Jaque, ó. Podem seguir aí. Ali dá para ver já algumas postagens e tem nos destaques ali essas bolinhas em cima, ó, gente. Muito legal. Tem ali, ó, Caminho Sagrado. Ali que... Bacana, muito bom. Adorei te conhecer, Jaque, parabéns, né? Em primeiro lugar pela... Nossa, eu dei uma bagunçada agora no meu cabelo, né, gente? Tá grande, né, Salete? Vamos cortar esse cabelo. Pela coragem, né? Pelo incentivo aí, pela inspiração às pessoas. E com certeza é algo que tu pode compartilhar e inspirar muito, porque é muito terapêutico, né? Muito, muito. Curador. E se você for por um cunho religioso também, né? Claro. Também... Porque é que nem eu disse, a peregrinação ela envolve algo. Eu como que eu tenho mais a natureza como sagrado, eu não tenho uma religião específica, porque eu respeito todos os tipos de crenças e visões e sei da importância disso, porque eu me considero uma pessoa muito espiritualizada, mas também quem quer fazer pelo cunho religioso também é maravilhoso.
Eu acho que não importa o motivo que te faça ir, né? Importa o caminho em si, você apreciar o caminho. Tanto o caminho que você queira percorrer, como também a sua própria vida, né? A analogia, a nossa vida é um caminho, né? A gente tem altos e baixos, a gente sobe morro na vida, a gente sobe, desce. É o próprio caminho. É o próprio caminho. Né? É uma analogia perfeita, na verdade, né? Muito bom. Parabéns. Obrigada. Que bom, né, Obrigada. gente? Adorei. Adorei mesmo. E aí, ó, pessoal aí de casa, né? Se você conhece pessoas que têm histórias inspiradoras, assim, pra gente trazer aqui no programa, manda aqui pra gente. Faça igual a Zélia Vez. Ó, Jô, tem uma entrevista massa aí pra ti. E tá ela aqui, ó, viu? Manda aí pra gente que eu adoro trazer aqui no programa. Vamos então para o nosso intervalinho, eu volto em seguidinha, porque a gente tem mais bate-papo hoje. Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Sabe aqueles micro vasinhos assim que a gente tem na perna, que a mulherada se incomoda um pouco, que esteticamente não fica muito bonito, né? Então, vou trazer aqui para vocês no programa, depois do intervalo, como a gente faz para tirar esses vasinhos aí, tá? Não sai daí que a gente já volta.